Em qualquer sistema computacional, os dados eles precisam ser organizados de maneira eficiente. Para isso, utilizamos as chamadas estruturas de dados, que são modelos desenvolvidos e utilizados para organizar dados. Dentre essas estruturas, uma das mais famosas e utilizadas mundialmente é a chamada árvore binária. Essa estrutura, ela permite com que você organize dados de maneira hierárquica e acesse eles com rapidez. E é sobre essa estrutura que vamos discorrer no vídeo de hoje. Os tópicos que iremos abordar no vídeo de hoje serão o que é uma estrutura de dados, o que é uma árvore binária, tipo de árvore binária, para o que serve uma árvore binária, como funciona uma árvore binária também, operações básicas, percursos da árvore, código em C, teste de mesa e algoritmo. A árvore binária é formada por elementos chamados nós, e cada nó armazena um valor. O primeiro nó da árvore é chamado de raiz, e a partir dele toda a estrutura se desenvolve. Cada nó pode ter até 2 filhos, um à esquerda e um à direita. Quando um nó tem outro nó ligado logo abaixo dele, a gente diz que ele é o pai, e os nós abaixo são os filhos. Agora, quando o nó não tem filho, ele recebe o nome de folha, ou seja, é o último nível daquela ramificação. Toda essa estrutura é organizada em níveis, que representam a distância até a raiz. A árvore binária é uma estrutura organizada, como dito anteriormente, em nodos. E por conta dessa estrutura hierárquica e organizada, ela é muito utilizada para fazer buscas de maneira rápida. Então, a utilização de uma árvore binária vai ser em sistemas que temos que fazer uma busca frequentemente, como em um sistema de biblioteca, em inteligências artificiais atualmente, que buscam por dados dentro de seus bancos de dados, e assim por diante. O funcionamento de uma árvore binária é guiado por decisões. Cada nó guarda um valor e aponta para seus possíveis filhos. Quando percorremos a estrutura, nós não seguimos caminhos lineares igual nas listas. Em vez disso, nós decidimos qual caminho ir, direita ou esquerda. Essa navegação vai depender muito do tipo da árvore e do que estamos procurando. Existem diversos tipos de árvore binária, cada um com suas características e aplicações. Para compreender melhor como elas se adaptam a cada cenário, como elas funcionam, vamos analisar algum desses tipos. Na árvore binária comum, cada nó pode ter até 2 filhos, um à esquerda e outro à direita, mas não existe nenhuma regra dizendo onde os valores devem ser colocados. Por isso, sua organização depende totalmente da ordem de inserção. Ela vai ser útil para guardar esses valores de forma mais simples, mas não tão eficiente nas buscas, já que esses valores eles vão estar espalhados de forma desordenada. Já na árvore binária de busca, já existe uma lógica clara. Os valores menores que o nó atual ficam à esquerda e os valores maiores ficam à direita. Essa regra, ela cria uma organização natural dos dados, o que acelera bastante esse processo de inserção, remoção e de busca. Mas ela tem um problema. Se os valores forem inseridos em ordem, a árvore fica torta, o que acaba perdendo desempenho. Para resolver o problema de desbalanceamento dentro das árvores de busca binária, nós temos 2 tipos de árvore que foram criados para resolver isso, sendo ela a AVL e a Red Black Tree. Primeiro, eu vou falar da AVL. Ela tem uma regra simples para ser utilizada sempre que queremos checar se a árvore está balanceada. Observamos a subárvore da esquerda e observamos a subárvore da direita. Se a diferença entre a profundidade entre uma e a outra for maior do que 1, isso indica que temos que fazer rotações entre os nodos da árvore da esquerda e da direita para poder manter esse nível de profundidade menor do que 1. O segundo tipo de árvore que se autobalanceia é a Red Black Tree. Ela tem esse nome porque, ao invés de fazer contas como a AVL fazia, ela utiliza de denominações de cores para cada nodo dentro da árvore para poder impedir que a árvore cresça demais. Então, ela vai utilizar de uma lógica simples. Um nodo vermelho não pode estar junto de um nodo vermelho, diretamente ligados por uma vértice. E um nodo preto não pode estar junto de um nodo preto, diretamente ligados por uma vértice. Utilizando essa lógica simples e de rotações, também como dentro da AVL, podemos garantir uma operação mais rápida de busca, pois a árvore vai estar dentro da log de n, n sendo o número de elementos dentro da árvore. Em geral, a Red Black Tree tende a ter uma velocidade maior,
pois ela tem que fazer menos comparações em comparação com a AVL, que tinha que fazer uma conta para cada subárvore, para ver se a subárvore da esquerda e a da direita tem essa diferença. E bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho do que é uma árvore binária e como que ela funciona, vamos explorar um pouquinho o mundo dos métodos e operações básicas da árvore binária. Aqui a gente vai explicar um pouco sobre o que é uma inserção, uma remoção, uma busca, e também vamos passar um pouquinho por cima dos testes de mesa e de como que vai funcionar cada uma dessas operações. Então vamos lá. Agora vamos lá explicar um pouquinho como que o método de inserção dentro da árvore binária vai funcionar. Os valores que nós vamos utilizar aqui para fazer a inserção vão ser 8, 4, 9, 3 e 5. Na árvore binária de busca, cada valor que você quer inserir ele vai ser comparado com o nó atual. Se ele for menor, a gente vai seguir para a esquerda. E se for maior, a gente vai seguir para a direita. Esse processo ele vai se repetir até encontrar um espaço vazio. E é ali que o novo nó vai ser inserido. Esse processo vai manter a árvore organizada e também vai garantir que as futuras buscas sejam rápidas e seguras. Então vamos lá, vamos fazer a inserção. A gente vai começar com o 8. Após isso a gente vai inserir o 4. O 4 ele é menor, ou seja, ele vai para a esquerda. O 9, que seria o próximo número, ele é maior, então ele vai passar para a direita. O 13 e o 5 são menores, então eles vão virar filho de 4 e vão ser inseridos à esquerda. Então vamos falar de busca. Como que funciona o método de busca dentro da árvore binária? Ele funciona de forma bem parecida, na verdade, com os métodos de inserção. Ele vai comparar o valor procurado com o nó atual e se for menor ele vai para a esquerda, se for maior ele vai para a direita. A gente vai continuar seguindo esse caminho de comparação até a gente achar o valor ou a gente perceber que aquele valor ele não está existente dentro da árvore binária. Essa navegação guiada pela ordem dos valores ela é o que torna a busca dentro da árvore binária muito eficiente. Então vamos lá, vamos buscar o valor 3. Vamos colocar os valores aqui dentro da árvore. A gente vai começar primeiro comparando com o 8. 3 é menor que o 8? Sim. Então a gente vai prosseguir para a esquerda. Vamos colocar os números 8, 4, 9, 3 e 5. O 3 é menor que o 4? É menor, então vamos prosseguir. 8, 4, 9, 3. Bom, a gente achou aqui o 3. O 3 é igual a 3, né? Então nós encontramos o valor dentro da árvore binária, ele está aqui. Então aqui a gente acabaria a busca. O 5 está aqui do lado, mas aqui nós acabamos de procurar o número 3. E isso funciona para qualquer número. A gente poderia usar outros números aqui na nossa árvore, 9, 11, 16, 28, que funcionaria do mesmo jeito. É só prosseguir dessa maneira aqui. Beleza, Fábio, show. Eu entendi os outros métodos, mas agora eu quero entender o método de remoção, que dizem que é o mais difícil da árvore binária, que na verdade não é. O que difere o método de remoção dos outros métodos é que a gente pode ter 3 casos diferentes aqui. Bom, vamos lá, a gente vai chamar esses casos de caso A, caso B e caso C. O caso A ele vai ser o mais simples de todos, e o caso B o caso intermediário, e o caso C é o caso mais complicadinho dentre eles, mas que não é nada difícil. O caso A ele vai ocorrer quando o nó que a gente quer remover é uma folha, ou seja, ele não tem nenhum filho. Esse é o caso mais simples de todos, como eu já disse. A remoção nesse caso ela vai ser direta. A gente só desconecta esse nó do pai e substitui aquele ponteiro por null. Esse método não vai mudar nada na estrutura da árvore, porque nenhum outro nó depende daquela folha que a gente quer remover. Nesse caso a folha aqui é um 9. Essa é a folha que a gente quer remover. A gente só desconecta ela. A estrutura da árvore não é alterada de maneira nenhuma, porque nenhum outro nó depende dele. Então a gente acaba aqui com o método A. A gente pode ver que o método A é simples. Beleza, Fábio. E o método B? O que é o método B? No caso, o caso B é quando o nó ele tem apenas um filho. Nesse caso, a lógica é um pouco diferente. Aqui a gente pode ver que o que a gente quer, qual nó que a gente quer remover aqui dessa árvore? É o 4. Nesse caso, o caso B, a gente vai substituir o nó removido pelo próprio filho dele. O pai do nó passa a apontar diretamente para aquele filho, como se a gente estivesse pulando o nó removido. Então como que vai funcionar? A gente só substitui
o nó removido pelo seu próprio filho, como eu falei, nesse caso a gente remove o 4, o filho dele era o 3 passa a valer pelo pai aqui. E o caso C, que você falou que é o mais difícil. O caso C, ele vai acontecer quando o nó que a gente quer remover, ele tem 2 filhos. Então o processo ele passa a ser diferente de novo. A gente não pode simplesmente pegar esse nó e apagar, porque isso quebraria a ordem natural da árvore binária de busca. Então o que a gente vai fazer? É substituir esse nó por outro nó que mantém a organização da árvore. Quem faz isso perfeitamente é o chamado sucessor em ordem, que é basicamente o menor valor da subárvore à direita. Aqui, qual que é o menor valor da subárvore à direita? A gente tem o nó principal, 10. Tem um filho, 12. O 12 vai ter 2 filhos, 11 e 16. Desses valores à direita, qual que é o menor? É o 11. Então, o 11 é o sucessor em ordem. Como eu disse, essa é a característica mais importante. Ele nunca tem um filho à esquerda. A característica mais importante do sucessor em ordem é que ele nunca tem um filho à esquerda. O que vai tornar a remoção dele sempre muito mais simples. E outra característica importante é que ele é o menor valor da subárvore à direita. Então, bom, como é que o processo vai funcionar? Primeiro, a gente encontra o sucessor, que é o sucessor em order. Depois a gente copia o valor dele para o nó que a gente quer remover. O nó que a gente quer remover é o 10. A gente copiou o valor dele para 10, passou a ser 11. E por fim, a gente remove o sucessor original, que sempre vai ser um caso simples, né? Porque ele nunca vai ter 2 filhos. Por que ele nunca vai ter 2 filhos? Porque ele nunca tem um filho à esquerda. Então, nesse caso, a gente remove o 11 e assim a gente acaba com os métodos dentro da árvore binária de busca. São esses 3 principais métodos. Vamos ver agora como percorremos uma árvore binária. Existem 3 percursos principais e cada um deles visita os nós em uma ordem diferente, dependendo da necessidade do algoritmo. No pré-ordem, nós visitamos primeiro a raiz, depois seguimos para a subárvore esquerda e em seguida para a direita. Esse tipo é muito usado quando queremos copiar ou salvar uma árvore inteira. No em ordem, percorremos primeiro a esquerda, depois a raiz e por fim a direita. E o detalhe importante é que em uma árvore binária de busca, esse percurso devolve todos os valores em ordem crescente. E no pós-ordem, visitamos primeiro a esquerda, depois a direita e só no final a raiz. Esse é ideal quando precisamos remover, liberar ou desmontar uma estrutura. Mas vale lembrar que esses percursos funcionam em qualquer árvore binária. A diferença é que nas árvores de busca balanceada, os percursos em ordem retornam os valores de forma organizada. Cara, eu entendi os métodos, entendi como funciona uma red black, uma VL, entendi que é uma estrutura de dados, que a árvore binária é muito importante, como que ela é utilizada, como que funciona uma árvore binária de busca. Entendi também os métodos de inserção, busca e remoção. Mas agora eu quero ver como que vocês fizeram o código. Me explica aí um pouco do algoritmo. Bom, a gente vai pular essa parte de algoritmo, a gente não vai explicar o algoritmo inteiro, a gente vai disponibilizar o algoritmo, o documento do algoritmo todo comentado e o que a gente fez nele. Basicamente, o que é o algoritmo? O algoritmo ele é um pseudocódigo que a gente utiliza como uma estrutura, a gente codifica todo ele em um pseudocódigo, igual eu falei, em Portugal ou Visual G, e a gente deixa ele meio que pronto, preparado, como que ele é uma estrutura principal de como que vai funcionar o código. A partir de agora, daqui para frente, o Otávio ele vai explicar como que vai funcionar o código em C dessa implementação da árvore binária. Então, vamos lá. Vamos começar explicando a parte central de todo o código que for utilizar de uma árvore binária. Como dito anteriormente, toda árvore binária precisa de um nodo. E dentro do C, a gente vai utilizar do struct para definir um nodo. O que é o struct? O struct nada mais é do que uma junção de várias variáveis dentro de um mesmo referenciamento da memória. Então é como se a gente estivesse separando um espaço dentro da memória que vai ter um espaço mínimo conforme os tipos de dados que a gente tem. Dentro do nosso nodo, a gente vai ter as informações básicas. Então a gente vai ter a data, vai ser a informação. A gente botou int, botou um número. A gente vai ter um struct de node para a esquerda. O que isso significa? A gente vai ter que guardar a posição, quando a gente utiliza dessa estrela, a gente está referenciando a posição de um nodo, que vai ser o nodo da esquerda, e o nodo da direita. Essa segunda função é uma função auxiliar chamada criar nodo.
Então ela vai receber como parâmetro a nossa informação, que a gente vai querer guardar dentro do nodo. Dentro da função, a gente vai criar um novo objeto, que é basicamente a gente separando um espaço da memória do tamanho de um nodo. Como que isso é calculado? Ele vai pegar o int, geralmente 4 bytes, se eu não me engano. Ele vai ter uma posição da memória e outra posição da memória. Então ele vai calcular que ele precisa separar no mínimo, provavelmente uns 6 bytes, não tenho certeza. Mas é um cálculo feito dessa maneira para poder separar um espaço dentro da memória. A gente usa essa função malloc e a gente define que a gente vai querer criar um novo nodo. Se esse nodo for nulo, esse novo nodo se tornar nulo, isso quer dizer que deu um erro na criação do nodo. Então essa aqui é só uma checagem para ver se está tudo funcionando. Caso esteja tudo funcionando, a gente vai colocar a informação dentro da variável de data. A gente pode ver, a gente pode observar que a gente vai acessar como se fosse dentro do Java que a gente usa a dot notation, a gente bota ponto e a característica que a gente quer acessar do objeto. Aqui dentro do C a gente vai utilizar essa seta para representar que a gente quer acessar dentro da data e inserir essa informação de data que a gente recebeu no nosso parâmetro. Agora, por que a gente define como o novo nodo tendo o nodo da esquerda e da direita sendo nulos? Sempre que a gente adiciona um novo nodo dentro da árvore, ele vai entrar no final da árvore. Então ele nunca vai ter um nodo para a esquerda ou para a direita, ele vai ser sempre uma folha. Essa próxima função é a função principal de inserir dentro da árvore. Então o que ela vai receber? Ela vai receber uma posição de uma raiz. Inicialmente vai ser a raiz da árvore, só que a gente vai poder perceber posteriormente que essa raiz, dentro da recursão, ela vai poder ser a raiz da subárvore. A gente vai explicar isso melhor depois. A gente vai receber também a informação. A gente checa aqui o caso base. Como a gente sempre vai utilizar da recursão para trabalhar dentro da árvore binária, a gente sempre tem que ter, dentro das nossas funções, casos base. Nesse sentido aqui, o root, se ele for nulo, ou seja, se a gente chegar numa posição que não tem nada, a gente vai retornar a criação de um novo nodo, porque a gente vai querer atribuir para o nodo anterior esse nodo criado. A gente vai conseguir entender isso melhor na parte posterior. Então, ignorando isso daqui, sempre que a gente estiver percorrendo essa recursão, ela vai checar essas duas condições. Se a data for menor do que o valor da raiz atual, então a gente vai ter que colocar, pelos padrões, para a esquerda. Então a gente vai chamar recursivamente o método de inserir e vai atribuir isso para o nodo da esquerda da raiz. Então por isso que o caso base retorna o novo nodo criado. Pois, por exemplo, vamos imaginar que a gente começa na raiz, ele é menor, ele vai para a esquerda, não tem nada. Quando ele cria esse objeto, ele vai retornar, dentro da stack ele retorna da recursão e ele vai atribuir para a raiz, o valor da esquerda da raiz da árvore. Então é basicamente isso que ele vai utilizar. E daí aqui ele vai estar checando, se for maior que, então ele vai ir para a direita, vai ser a mesma lógica, só que para o nodo da direita. A busca é muito simples. A gente vai utilizar da configuração padrão da árvore binária. Como dito anteriormente, ela tem uma boa performance para busca, principalmente para busca, e isso se trata principalmente por conta da estrutura da árvore binária. A gente tem o caso base aqui, então, se a raiz for nula, ou se a raiz for o valor dentro da raiz da subárvore que a gente está atualmente, for igual ao valor que a gente está procurando, então a gente vai retornar esse valor. Basicamente, então, se ele encontrar, ou se ele chegar em um ponto que não tem nada, ele vai só retornar esse valor. Aqui, ele vai estar procurando se a informação for menor do que a informação dentro da raiz. Então a gente vai procurar para a esquerda, obviamente. Se não for isso, então ele vai ser maior, então a gente vai procurar para a direita. Aqui, essas três funções, elas são muito parecidas. Eu vou explicar uma e as outras elas vão ficar meio que implícitas. Então, para que servem essas funções? Elas são funções de transversar a nossa árvore. Então o que elas vão fazer? Elas vão imprimir todos os elementos em ordens diferentes, por isso que existem três. A primeira, que é a inOrder, ela sempre vai printar do menor valor para o maior. Claro, se a sua árvore está com a característica de para a esquerda ele tem os menores valores, para a direita ele tem os maiores valores. Como isso funciona? Funciona baseado com recursão, como todos os métodos até agora.
Então, aqui a gente vai ter o caso base que, se a raiz for nula, ou seja, se ele chegou num ponto que não tem nada, ele vai simplesmente quebrar aquela chamada da recursão e vai voltar para cima dentro do stack de execução. Aqui ele vai chamar recursivamente esse próprio método para o nodo da esquerda. Quando retornar dessa recursão, ele vai printar o valor que está na raiz atual, e depois disso ele vai entrar na direita e vai recursivamente e fazer todo esse processo. Por que eu digo que essas três funções são parecidas? O que vai mudar vai ser a posição da chamada da recursão. Da maneira que a gente está chamando atualmente, a gente sempre vai entrar até a ponta mais esquerda possível dentro da nossa árvore. E como a gente sabe, a ponta mais esquerda da nossa árvore vai ser sempre o menor valor da árvore. Por isso que a in-order sempre faz do menor para o maior, ou do maior para o menor se você fizer diferentes configurações da sua árvore. O que vai mudar nas outras funções é a ordem da chamada recursiva. Por exemplo, a pre-order, ela vai começar na raiz, ela vai printar o valor dela, daí sim ela vai chamar a recursão para a esquerda. Então ela vai printar o topo da raiz, o valor da esquerda, vai printar, daí ele vai entrar dentro da esquerda, vai printar e assim por diante. Essa função auxiliar serve simplesmente para liberar o espaço da memória, então ele vai recursivamente de baixo para cima da árvore, liberar cada nó, basicamente por conta da utilização do malloc dentro do C para criar os nossos nodos. A gente tem que liberar esse espaço dentro da memória. Se a gente não liberar, a gente vai ter um problema posteriormente de lixo ou algo do gênero. Essa função auxiliar de achar o mínimo, ela vai basicamente ir até o valor mais da esquerda da árvore, até que não seja nulo, e quando chegar lá, ele vai retornar esse valor. Basicamente a lógica do in-order que a gente tinha utilizado anteriormente. E aqui é a parte principal que a gente vai ter, que é um pouco mais complicada, que é a função de deletar um nodo. Como que vai estar funcionando deletar um nodo? A gente vai receber a raiz, como sempre, da árvore, que vai funcionar, como dito anteriormente, como raiz da árvore inteira, ou em contexto da subárvore que a gente está trabalhando naquela recursão do momento. E o valor que a gente quer remover. Então, a gente vai ter um caso base que, se a árvore estiver vazia, a gente só vai retornar nulo, perfeito. E aqui entra os casos. A gente vai ter 3 casos que a gente vai ter de funcionamento dentro da remoção. O primeiro é que se o valor que estamos tentando remover for menor do que da raiz atual, for menor do que o que a gente está tentando remover. Nesse caso, como a gente já fez na busca, a gente vai entrar recursivamente para o nodo da esquerda. O segundo caso é se for maior, que nesse caso a gente vai entrar recursivamente no nodo da direita. E o terceiro caso vai ser, obviamente, caso o valor seja exatamente o que a gente está procurando. Se o valor for o que a gente está procurando, então a gente vai ter que fazer mais 3 checagens. Para a remoção, a gente tem 3 casos. O caso de uma folha, o caso do nodo ter um filho e o caso do nodo ter 2 filhos. Caso seja uma folha, a gente vai simplesmente libertar aquele nó da memória e retornar nulo. Então, a gente simplesmente vai liberar aquele valor e isso não vai alterar nada na árvore, porque aquele nodo já era a ponta final da árvore, ela não tinha nenhuma dependência de outros nodos. Caso ele tenha um filho, a gente vai checar em qual posição que o filho dele está. Se o filho dele está na esquerda, a gente vai atribuir um nodo temporário como o nodo da direita. Nesse caso aqui a gente está checando se a esquerda tiver nulo, então, ou seja, o filho está na direita, a gente vai atribuir essa temporária como da direita, a gente vai liberar o nó atual e retornar essa variável temporária. Por que a gente retorna essa variável temporária? Porque na recursão, como a gente faz na busca, a gente vai estar atribuindo. Então vamos dizer que ele estava maior, aqui vai atribuir para o nodo da direita do pai dele. E aqui o último caso, se o nodo tem 2 filhos, a gente tem que achar o menor sucessor da árvore da direita. Então a gente vai entrar na subárvore da direita do nó que a gente quer retirar, achar o menor sucessor, com aquela função auxiliar de achar o mínimo, atribuir isso para uma variável temporária, atribuir o valor dessa variável temporária para o valor do nosso nodo atual, e então remover
esse nodo sucessor. E daí, como a gente está utilizando a remoção de uma maneira recursiva, a gente vai ter mais um procedimento que vai ocorrer da mesma maneira, mas enfim, isso não entra ao caso. No mais, é isso. Vamos rodar o código só para mostrar funcionando. Então, mostrando a árvore original em order, como eu tinha dito, do menor sempre para o maior, removendo o valor de 50, em order novamente, para mostrar que a gente removeu, e o valor 40 foi encontrado dentro da árvore. Foi isso. O estudo sobre árvore binária mostrou pra gente como que essa é uma estrutura importante para organizar dados. A gente percebeu que a árvore binária, com os métodos, ela permite que você faça inserção, remoção e busca. E a gente percebeu como que ela serve de base para estrutura de dados um pouco mais complexas, como as Red Black Trees e também as AVL. O algoritmo mostrou pra gente que é sempre importante quando a gente for codificar algo um pouco mais complexo que a gente tenha uma base, um escopo geral, uma ideia daquilo que a gente vai passar para o código. No geral, isso mostrou pra gente como que qualquer profissional, como que a árvore binária, para qualquer profissional, é muito importante saber, porque ela está presente em estruturas de bancos de dados, de modelos de busca e de software muito complexos do mercado. No geral, foi muito gratificante a gente realizar esse trabalho, ir atrás de pesquisar, entender e também entender da melhor maneira como que a gente poderia explicar para quem está assistindo o vídeo, compreender pelo menos 1% daquilo que a gente estava explicando. Nós, como equipe, esperamos que quem tenha assistido aí o vídeo tenha entendido, tenha gostado. Basicamente esse foi o nosso trabalho, nós agradecemos a atenção. É isso, até mais, obrigado e tchau.